Sinal amarelo no setor empresarial brasileiro. Segundo a agência de classificação Fitch, saltou de 3 para 10 o número de companhias com risco real de calote no país. A lista da Fitch traz empresas de vários setores da economia, como construtoras e grandes varejistas. O número é parecido com o visto em 2016, quando o Brasil enfrentava o auge de uma longa e violenta crise. Esse cenário negativo tem vários fatores, como o aperto no mercado de crédito, os juros elevados e até a situação de empresas como a Americanas, que será tema de uma CPI na Câmara dos Deputados. De uma CPI das Americanas no Congresso Nacional, a gente pode esperar muita coisa, mas nenhuma delas deve solucionar, afinal, o que aconteceu naquela inconsistência contábil, onde sumiram, de repente, mais de 20 bilhões de reais do balanço de uma das maiores empresas de varejo do Brasil. O Ao Ponto de hoje analisa o complicado cenário do setor empresarial brasileiro no primeiro semestre de 2023. E para ajudar a entender o que está em jogo para as empresas e para a economia, nós conversamos com o repórter Renan Sete, da coluna Capital do Globo. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 1º de junho de 2023 começa agora. Vem com a gente. Renan Sete, bem-vindo ao Ponto mais uma vez. Nesse último ano, a agência de classificação de risco Fitch rebaixou a nota de 7 empresas brasileiras para CCC ou pior. Essas empresas se juntam a outras 3 que já estavam nessa mesma situação, né? Que empresas estão nesse rol? Olá, Carol. Obrigado aí pelo convite. Então, Carol, a gente tem algumas empresas que estão no noticiário todo dia, como Light, Americanas, Gol, Atento, que é uma empresa de call center, e também a Intersemente, que é uma cimenteira. Então, são grandes empresas, que são avaliadas por uma agência de classificação de risco como a Fitch, né? Que estão nessa situação de deterioração do perfil de crédito, dos seus balanços, da sua capacidade de pagamento. Renan, o que significa exatamente essa nova classificação? Significa que essas empresas podem dar um calote e eventualmente até falir? Então, Felipe, a classificação que a gente usou na reportagem como corte foi a classificação CCC, 3 Cs seguidos, né? Pela escala da Fitch, essa classificação indica risco de crédito substancial. Ou seja, a empresa tem uma margem de segurança muito baixa e a inadimplência é uma possibilidade real. Em outras palavras, a Fitch entende que se um investidor comprar títulos dessa empresa, ele está se expondo a um risco mais elevado de tomar um calote. Não é uma certeza de calote, uma probabilidade elevadíssima de calote, mas é uma indicação de que isso é uma possibilidade real. Renan, a gente pode dizer que essa situação de agora é semelhante à de 2016, lá naquele auge da crise econômica e política, que culminou com o impeachment da presidente Dilma? Então, Carol, a gente enxerga uma similaridade na quantidade de empresas desse tamanho com um perfil de crédito semelhante. Eu entendo, para a gente que cobriu aquela época, né, dada a turbulência política, a Operação Lava Jato, o impeachment, eu acho que a incerteza ali naquele momento era muito maior, né? A gente tinha todo dia notícia de uma empresa gigantesca sendo alvo da Lava Jato, ou então tendo dificuldades para pagar credores. Tinha a Oi também, naquela época estava numa situação muito difícil, como ainda está até hoje, né? Então, eu acho que a sensação de quem acompanha essas empresas de perto é que naquele momento era um pouco pior, era um pouco mais turbulento. Mas a gente não pode esquecer que a gente está vindo de um choque pandêmico, né? E de uma elevação muito rápida dos juros aqui no mundo. E, além de tudo, teve uma guerra, né? A guerra na Europa, a guerra na Ucrânia, né? Que tornou o cenário internacional muito mais complicado. Então, eu acho que hoje a gente pode comparar com 2016 em termos de quantidade de empresa, mas naquela época havia uma estabilidade interna muito maior e hoje a estabilidade é mais externa, eu diria. E tem uma questão que afeta todo mundo, as empresas, especialmente o setor empresarial, reclama muito, que é o acesso ao crédito. A gente está com uma taxa de 13,75 básica de juros por ano há muito tempo, com perspectivas não tão claras que isso vai baixar. E também tem casos como o da Americanas, que teve aquela
aquela questão que a gente já falou aqui no podcast algumas vezes. Todos esses fatores, eles restringiram ainda mais o crédito e ajudaram essa situação a se agravar para tantas empresas? Então, Felipe, é verdade. O caso Americanas é considerado uma espécie de divisor de águas aqui no mercado de crédito brasileiro, porque, primeiro, ninguém esperava que uma companhia como a Americanas, com aquele perfil societário, com aquelas pessoas por trás, estaria protagonizando um caso desse, descrito por alguns críticos como uma fraude e tal. Isso desencadeou nos bancos, que eram credores e são credores da Americanas, uma postura muito restritiva. Há várias empresas que buscavam operações semelhantes, como aquela de risco sacado, né? Que, se o ouvinte lembra, é aquela operação que estava no cerne ali do problema da Americanas, né? Nas semanas e meses seguintes à revelação desse caso, a gente conversando com gestores e com o pessoal de banco, eles diziam que esse tipo de operação tinha praticamente parado no Brasil, né? Então, houve um impacto muito grande por causa do caso Americanas. Mas a questão dos juros que você citou, eu acho que ela é preponderante, né? A gente estava durante anos, a gente passou com juros muito baixos aí para a média histórica brasileira, então estava todo mundo meio que acostumado a uma nova realidade. Falava-se em queda do juro estrutural no Brasil, a gente pensava que seria uma coisa perene, e o que aconteceu foi uma reversão muito rápida dessa condição nos últimos meses, né? Desde meados do ano passado, desde o ano passado como um todo, as taxas subiram rapidamente. Então, isso provocou um choque de crédito, na realidade. Renan, além dessa questão toda aí dos juros e do caso Americanas, que outros fatores explicam esse momento delicado aí para as empresas brasileiras? Tem mais coisa nessa história? Tem mais coisas e coisas que se conversam, né? Tem a dificuldade, a própria lentidão da economia, né? A economia cresce menos do que todo mundo acha que deveria crescer. O governo vem criticando a postura do Banco Central, inclusive. Tem gente que diz que o governo tem razão, a maioria dos economistas de mercado diz que não. Mas isso também torna as empresas vendem produtos para famílias ou para outras empresas. Então, quando a capacidade de consumo atrelada ao crescimento da economia fica estrangulada, realmente isso dificulta o desenvolvimento das empresas e seus balanços, né? Esse é um fato. E tem o cenário internacional, né? A gente não pode esquecer que o que o Brasil está vivendo em termos de juros não é uma particularidade única nossa, né? A gente está vendo economias avançadas como Estados Unidos e Europa experimentando um nível de inflação que eles não experimentavam há décadas, e por isso também houve nesses mercados uma reversão muito significativa dos juros. Então, esse componente internacional, como eu falei até um pouco antes, ele tem também um impacto muito importante, né? Essas empresas, principalmente essas que a gente está mencionando aqui nessa conversa, elas acessavam o mercado internacional muitas vezes para captar recursos, né? Então, todo esse contexto internacional dificulta também. Tem aqui uma matéria, quarta-feira dessa semana aqui no Globo, do Ricardo, aspas do Ricardo Carvalho, diretor executivo de Corporate da Fitch Ratings. Ele mencionou que 4 empresas tiveram elevação de notas de crédito. De quem que são essas empresas e como que elas conseguiram? Ter alguma explicação para como elas conseguiram fugir a essa tendência? Algumas empresas estão conseguindo manobrar a crise, né? Estão conseguindo melhorar, fazendo reestruturação de dívida, fazendo venda de ativos, e assim elas conseguem aliviar o balanço e tornar o seu perfil de crédito mais palatável para os investidores. E aí, como consequência, eles têm uma melhora no perfil de crédito. Mas, como o Ricardo falou nessa reportagem, está havendo muito mais downgrades, como eles chamam, né, o rebaixamento, do que upgrades, que é a elevação da nota, né? E é um reflexo dessa situação que a gente está conversando aqui. Bom, Renan, a gente está falando aqui de algumas empresas com ações em bolsa, mas a crise geral, né? O varejo brasileiro, sobretudo, tem dado sinais de sofrimento, né? Sim, Carol. Quando a gente fala de agência de classificação de risco, é preciso dizer para o ouvinte que a gente está falando de um universo muito específico e limitado de empresas, né? O Brasil tem milhares e milhões, não sei, de empresas de todos os tamanhos,
mas só uma pequena parcela muito, muito mínima acessa o mercado de capitais a ponto de ter o seu balanço, o seu perfil de crédito avaliado por uma agência do tamanho da Fitch, é uma das 3 principais do mercado internacional, né? Mas o que essas grandes empresas estão sofrendo é um reflexo do que empresas na economia brasileira como um todo também estão sofrendo, e acredito eu, de maneira muito mais intensa, né? Porque são empresas que têm um acesso a crédito muito mais limitado, dependem muito mais de mercados locais, não conseguem diversificar muito as suas operações. Então, de fato, é um problema generalizado, é um problema que aparece todo dia aí nos jornais, e eu acho que a gente vai continuar vendo por um tempo razoável, né? Se tem um setor que não está em crise, é o setor de advogados especializados no filão de reestruturação de dívidas. São empresas, grandes corporações como Americanas, Alight, mais recentemente, CVC, Tokstok, Grupo Petrópolis. Dá para listar um setor ou setores que estão sendo mais afetados e o que essas empresas estão buscando ao entrar em contato com esses advogados especializados na reestruturação? Felipe, esse segmento é bem cíclico isso, né? A gente, como jornalista, quando a gente começa a conversar todo dia, toda semana com advogados especializados em reestruturação, é sinal que a economia está caminhando para um momento de crise, um momento perigoso, né? É o sinal amarelo. Entre os setores, assim, eu acho que a maioria dos setores está sendo afetado, né? Mas a gente entende que setores que dependem da renda das famílias e do acesso a crédito acabam sendo afetados de maneira mais importante, né? A gente tem visto aí o que está acontecendo com o setor de linha branca, né? São os eletrodomésticos básicos, como geladeira, fogão, estão tendo trimestres e trimestres seguidos de redução, né, nas vendas, né? O setor imobiliário, com exceção do setor imobiliário de altíssima renda, que esse parece um pouco mais a salvo da situação de juros, porque muitas vezes o cara compra um próprio capital, o setor imobiliário está sofrendo. Esse setor de alta renda, aliás, raramente é afetado por crises sazonais, né? Sim, e até porque uma parte dos consumidores nem é brasileiro, né? A gente vê muito estrangeiro comprando imóvel no Brasil. Aqui no Rio mesmo, a gente vê uma parcela importante aí do segmento de luxo não tendo necessariamente um grande problema para vender. Mas então, os setores que dependem da renda da população, principalmente o varejo, educação privada também, são setores que têm maior dificuldade, né? Quando a gente olha para frente, o cenário também é desafiador. A expectativa é de uma alta de 0,8% no volume de vendas agora em 2023. Por outro lado, a gente descarta ainda a possibilidade de uma recessão, de uma contração do PIB ou de uma queda sistemática das vendas no varejo. Deve ser um ano, tudo leva a crer, um ano de crescimento modesto no comércio varejista. E você perguntou o que os advogados recebem de demanda. Pelo que a gente conversa, as empresas procuram primeiro buscando reestruturar a operação, né? Reestruturar a sua dívida, trazer os credores para a mesa para tentar alongar a dívida, trocar a dívida mais cara por dívida mais barata, vender eventualmente um ativo que não seja essencial para a operação da companhia para fazer caixa e fazer frente a outros objetivos de mais curto prazo. Então, é isso que vem sendo buscado. Eu vi até uma nota que vocês publicaram na Coluna Capital que me chamou a atenção, ouvindo uma dessas empresas de advocacia, dizendo que a demanda por serviços de renegociação saltou 120% nos primeiros 4 meses do ano, na comparação com 2022, e que 20% disso vem de empresas de grande porte, o que já dá uma amostra do tamanho do problema, né, Renan? Sim, esse levantamento ele se concentrou bastante nesses 4 primeiros meses, e foi realmente um momento em que parece que todo mundo acordou, né? O caso Americanas, logo ali em janeiro, foi também um solavanco que fez todo mundo acordar. É claro que Americanas tem muitas outras coisas envolvidas, né? Inclusive acusações de fraude e tal, que acho que não vale a pena a gente entrar aqui, mas
foi meio que um sinal de alerta de que havia grande parte da economia estava exposta a essa fragilidade, né? Agora, Renan, existe a possibilidade de uma crise de crédito ou, usando um termo de mercado, um credit crunch, na avaliação de quem acompanha o assunto de perto? Então, logo depois do caso Americanas, né, ali, o caso Americanas foi em janeiro, né? De janeiro a março, essa foi uma discussão muito constante, né? Havia um certo debate, grandes gestores, uns diziam que a gente já tinha entrado numa situação de crise de crédito, de credit crunch, outros diziam que não. Mas eu diria que hoje em dia há um certo consenso de que esse credit crunch seria assim um solavanco, uma escassez absurda de crédito na economia por conta de problemas de pagamento, problemas que afetam credores. Isso não aconteceu. O crédito está mais restrito, ele de fato ele está muito mais escasso, e isso de fato é uma dificuldade para as companhias, mas uma situação de paralisia, congelamento total não se concretizou. Sim, eu não tenho como dizer se isso pode se reverter daqui para frente ou não, mas até agora parece não ter havido um credit crunch aqui no Brasil. O que seria exatamente um credit crunch? Porque a gente sabe que está difícil ter acesso a crédito, né? Mas o que os economistas considerariam assim, uma crise do crédito? É secou a fonte geral, é isso? Isso, não tem uma definição muito clara, né? Uma expressão de economistas, de trader, mas é quando há uma restrição tão grande ao crédito que isso impõe dificuldade disseminada na economia. Simplesmente nenhuma companhia consegue crédito no volume e nas condições que deseja, e isso acaba tendo impacto importante no desempenho das companhias e da economia como um todo. Então, eu diria que seria uma situação aguda de escassez de crédito. Não é o caso aqui no Brasil no momento. O crédito está mais escasso. A gente passou por um período de crédito muito disponível. O crédito hoje está mais escasso, mas ele não é completamente escasso. O Banco Central dos Estados Unidos aumentou os juros básicos do país em 0,25 ponto percentual e o intervalo de 5% a 5,25% ao ano. Foi a 10ª alta seguida, mas o Federal Reserve também sinalizou que pode interromper a elevação dos juros. Você mencionou esse assunto no começo do programa, eu queria voltar um pouco a ele, que esse não é um problema só do Brasil. Os juros aqui acho que se não me engano, são os mais altos do mundo hoje, mas outros países também elevaram as taxas para conter a pressão inflacionária, que é um problema global. A restrição de liquidez hoje é um problema global? É um problema de todos os países ou da maior parte dos países? Sim, Felipe, é um problema, pelo menos nas economias que a gente acompanha com mais afinco assim, no dia a dia, economia americana, economia europeia, essa é uma realidade, porque o mundo desenvolvido passou por um período muito longo de juros muito baixos, né? Depois da crise de 2008, houve um período sem precedentes de taxas até negativas, né? E aí, durante a pandemia, já no fim da pandemia, com a escalada inflacionária que a gente viu em mercados como o dos Estados Unidos, a maior inflação em algumas décadas, se não me engano, quase 4 décadas, obrigou os bancos centrais a elevarem as taxas de juros num ritmo sem precedente para esse período histórico que a gente estava vivendo, né? O mundo, uma geração de profissionais, de consumidores, entrou na economia, entrou no mercado de trabalho, entrou no mercado de consumo, se habituando nessas economias desenvolvidas a juros praticamente zerados, né? Então, quando houve essa reversão, o impacto foi sentido diretamente na liquidez, né? Um indicativo claro disso é a quantidade de emissões de ações nas bolsas, né? A gente está numa seca, numa verdadeira seca de IPOs, que é a oferta inicial de ação, né? Quando uma empresa estreia na bolsa, a gente está numa verdadeira seca ao redor do mundo, nessas principais economias, inclusive aqui no Brasil, né? Porque a gente teve um momento de oferta abundante durante a pandemia, sobretudo. Todo dia tinha um IPO grande acontecendo em Nova York,
ou então em Londres um pouco menos, mas também em Londres, na Ásia, no Brasil também, por semana tinham 5 IPOs, e hoje em dia são raros, você conta nos dedos quando eles acontecem, né? Então isso é um indício de que os investidores estão menos propensos a aportar capital nas empresas, né? no capital produtivo, porque os títulos públicos estão muito mais rentáveis, né? Tanto lá fora quanto aqui. O investidor pega o dinheiro dele e investe em título do Tesouro Americano, correndo o risco virtualmente de zero, né? Qual é a chance dos Estados Unidos dar um calote nos investidores? Se o governo americano deu um calote nos investidores, é porque as empresas já deram muito antes, né? Então a lógica é essa: quando os juros sobem, ainda mais de maneira tão acelerada, o crédito para as empresas ele se enxuga. E é isso que está acontecendo ao redor do mundo. Renan, qual a perspectiva aí para o futuro? O governo conseguiu aprovar o arcabouço fiscal na Câmara, mas o Banco Central ainda não dá sinais claros de que vá realmente reduzir a taxa básica, né? Carol, isso não está muito claro, né? Claro que os economistas eles passam um dia tentando entender quando é que o Banco Central vai parar de subir taxa ou vai permanecer parado. Hoje o consenso que tem no mercado é que os juros vão sim cair a partir do fim do ano, né? Tem uma perspectiva aí, um consenso de mercado de que termine o ano por volta de 13%, né? Um pouco mais baixo do que hoje, e iria para casa de 10% em 2024, mais ou menos, né? Mas a gente sabe que ainda são taxas elevadas, muito acima do que o governo Lula gostaria, né? Pelas reclamações aí públicas do presidente, dos seus ministros, e muito acima também do que parte importante do setor produtivo acha que seria adequado, né? Então, eu diria que se essa perspectiva for de fato concretizada, os juros vão continuar altos por um tempo bastante razoável, e isso vai continuar dificultando a vida das empresas, e sobretudo aquelas que estão com um balanço mais bagunçado, né? Que precisam gerar mais caixa ou ter acesso a crédito para aliviar um pouco suas dívidas. Renan Setti, muito obrigado por destrinchar um tema que por vezes pode ser tão complicado para a gente e para o ouvinte do Ao Ponto. Volte sempre aqui ao podcast. Valeu, Renan, um abraço. Obrigado, Felipe, obrigado, Carol, e sempre que houver o convite eu estou aqui disponível. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam para você análise e informação de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio é de Luan Oliveira. Até mais. Até mais.